Vamos falar então, pessoal, sobre treinamento de panturrilha, os melhores exercícios. E aqui tá o Floquinhos, que tem que dar uma focada na panturrilha aqui, hein, Floquinhos? Não queria falar nada aí, te envergonhar, mas você fica fazendo só região superior. Então já clica no gostei, vem cá, e se inscreve no canal. Eu tô brincando, tá? Meu maravilhoso. E vamos lá, dar uma olhada nesses exercícios aqui, pessoal. O maior construtor que a gente vai ter de volume é o exercício de gêmeos em pé, porque você vai conseguir ativar todas as cabeças e você vai conseguir colocar uma carga muito grande. Então, basicamente, todos os meus alunos da consultoria fazem algum tipo de gêmeos em pé em basicamente todos os treinos. E aqui, ó, eu quero já trazer uma atenção para cá, tá? Olha a amplitude que ele está fazendo. Percebe que ele está explorando todo o arco de movimento do tornozelo? Se você não explorar esse arco de movimento do tornozelo, você não vai conseguir hipertrofiar a panturrilha. A panturrilha, ela já é um músculo, é um conjunto de músculos muito fortes e com grau de amplitude baixo. Traz para mim, ó, bíceps. Olha o tanto que eu tenho de arco de movimento. Panturrilha é curtinho. Aí você encurta mais ainda, você não vai desenvolver nunca, você precisa de amplitude. Então aqui explora bem. Uma coisa que eu falei no curso de como montar um treinamento do zero é sobre usar o FST7 a favor da panturrilha. Então o FST7 ele vai ajudando a fazer um trabalho de flexibilidade com força e isso é fantástico para a panturrilha. Eu já tirei muita panturrilha de aluno com FST7. Então essa técnica avançada para panturrilha é sim um diferencial. O nosso próximo, ele vai ter aqui uma flexão de quadril e uma flexão de joelho. Com isso, eu vou isolar mais o movimento no sóleo. Aqui na parte tornozelo é a mesma coisa, ó, aqui dá para ver mais perto. Vê que ele explora todo o arco de movimento. Você pode segurar um pouquinho, fazer um pico de contração, isso vai ser muito bem-vindo. Leandro, eu não consigo entender direito o que é esse sóleo aí e tal. Me abre uma imagem? Então eu vou abrir para vocês. Ó, aqui dá para ver legal. No gêmeos em pé, a gente trabalha tanto os gastrocnêmios quanto o sóleo. Olha só o sóleo aqui, agora dá para vocês entenderem. Ó, o sóleo é isso aqui, ó. Você percebe que ele está atrás do gastrocnêmio, dos gêmeos, né, propriamente dito? São gêmeos, ó, porque são iguais mesmo. Só que, como eu já falei em outros vídeos de panturrilha, por isso que eu falo, pessoal, tem qualquer dúvida? Procura Leandro Twin mais tema. O sóleo, apesar dele ser um músculo interno, tem gente que não dá atenção para ele. Só que você entende que se o sóleo hipertrofiar, ele empurra o gastrocnêmio para trás? Então assim, ó, aqui está o músculo que está aparecendo e aqui está outro músculo. Se eu hipertrofiar ele empurrar, é volume. Então a gente tem que trabalhar os sólios sim, tá? Por isso que o gêmeo sentado é bastante importante. E aqui nós temos o panturrilha burrinho, né? Que você tem o joelho estendido, né? Aqui eu não entendi porque ele flexionou, ele poderia ter deixado estendido numa boa. Só que você tem uma flexão de quadril. Isso aqui você pode reproduzir também no gêmeos leg press. O gêmeos leg press é algo parecido com isso. A diferença é que o peso vai estar na ponta do pé do que no quadril normalmente. E esse exercício não causa nenhum tipo de problema para lombar, tá? Isso daí é mito. É que caiu muito em desuso essa máquina na academia. Tem gente que consegue reproduzir isso no Smith. Eu não acho legal, acho que não vale a pena. É melhor a gente usar os gêmeos em pé mesmo, tá? Mas é um excelente exercício. Se na sua academia tiver a máquina, beleza, use. Esse é um que eu passo bastante para os meus alunos, né? Porque temos academia que não tem o gêmeos em pé máquina e ele é um construtor muito importante. Então eu acabo passando o gêmeos em pé no Smith. Só que é legal você ter um saltinho aqui embaixo. Você pode pegar uma anilha para colocar embaixo e ter a amplitude do movimento, para que ela não fique limitada. Se ela ficar limitada, se você não tiver nada, não quer dizer que você não vai hipertrofiar. Você vai hipertrofiar. Só que você vai hipertrofiar muito mais as pontas das suas panturrilhas do que elas completas. E é legal a gente hipertrofiar completo. Então, gêmeos em pé tem que fazer parte do teu treinamento. Aqui, ó, o burrinho, né, o gêmeos burrinho, foi aquele lá que eu falei que a máquina está caindo em desuso, porém no leg press. Uma vez eu recebi uma dúvida lá no Instagram, eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá, pessoal? Eu posso usar o leg press para fazer panturrilha? Porque ele não foi feito para isso. Gente, claro que pode. Algumas coisas são mais grotescas. Vou fazer o leg press ao contrário, como eu vi gente fazendo. No geral, não vejo muita eficiência nisso, mas pode ser que seja ignorância da minha parte. Agora, você fazer um gêmeos no leg press é fantástico. É um trabalho que vai ter um recrutamento da sua panturrilha diferente, porque você tem uma flexão aqui do quadril. Próximo do gêmeos em pé, você pode fazer no espaldar, né, de forma livre.
segurando um halter. Normalmente quem é muito forte não consegue fazer esse exercício porque falta carga mesmo, né? Visando hipertrofia. Mas você pode fazer assim, ó, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, sem descanso. Se você não tiver uma opção de fazer um gêmeos em pé, e você só tem essa, então você faz como se fosse um resting pause corrido, que aí você consegue pelo menos chegar à falha com repetições mais baixas, ainda que não seja o ideal. Isso aqui na pandemia aconteceu bastante, tá? Passei para muito, mas muito aluno, para treinar na escada do prédio. O negócio é não ficar parado. Esse daqui é um excelente exercício também, só que os alunos não gostam de fazer ele, porque dependendo da carga que você coloca, você sente uma pressão aqui em cima da coxa. Então você pode colocar, por exemplo, um colchonete e colocar a barra por cima. Quando você trabalha com a barra, você tem um controle de equilíbrio, né, maior, então você precisa controlar mais esse equilíbrio. Então, na verdade, o controle é menor, né, porque você tem que ter mais esforço para controlar. E com isso, você consegue recrutar fibras diferentes, ainda que a carga não é tão grande. O movimento aqui tem que ser lento, tá? Tentar fazer movimento rápido não é legal, porque você vai ter que colocar muita sobrecarga, não vai ficar bom. E nós temos aqui o tibial anterior, tá? O que é o tibial anterior, Leandro? Vamos abrir uma fotinho? Ó, o tibial anterior é essa musculatura aqui, ó. Então aqui tá o joelho, aqui tá o pé, e essa parte da frente mesmo, da canela propriamente dita. A gente tem essa musculatura aqui que faz a extensão de tornozelo. Não é um exercício que a gente costuma fazer muito, tá? Porque não é qualquer academia que tem uma máquina de tibial anterior legal. E aqui a gente vê uma pessoa tentando fazer em pé. Não precisa fazer em pé, tá, gente? É muito ruim. Coloca uma cadeira na frente e faz sentado. Ó, aqui nós temos uma cadeira, a pessoa senta aqui, um banco, né? E faz aqui. Você usa pouca carga, tá? Se você pegar tudo isso aqui de carga, você já é um cara bem forte. Leandro, e fazer adaptações? Por exemplo, tentando segurar um halter aqui no meio, fazendo assim. Eu vou te falar que a mecânica fica meio prejudicada. Se você realmente precisar fazer esse trabalho, para quem não tem nada, metade ao dobro, então tudo bem fazer ali com halter, tentar fazer na polia, mas um bom exercício mesmo seria na máquina, e eu vou falar, na máquina da Hammer, porque a Hammer nisso é campeã. Só que no geral, 99% não faz, a maior parte dos atletas não fazem, né? Quem tem muita dificuldade de ganhar panturrilha, aí pode ajudar um pouquinho para ganhar ali mais meio centímetro, 1 centímetro talvez, mas esteticamente não faz muita diferença. E eu vou dizer de mim mesmo, tá? As panturrilhas sempre foram uns músculos fracos meus, então eu sempre dei muita atenção para elas. E eu faço o tibial anterior. E antes de fazer e depois de fazer, eu vou te falar que esteticamente não deu quase diferença nenhuma. Então eu faço mais para ajudar a ganhar condicionamento, porque eu gosto de jogar futebol. E aí você pode evitar de sentir canelite, tá? Uma das maneiras, e não é a maneira mais eficiente, a maneira mais eficiente é ficando mais leve. Só que a gente gosta de ser pesado, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui agora um treinamento de panturrilhas completos com muito mais dicas de execução. Vou falar uma coisa para vocês, 90% que fala que tem panturrilha ruim não sabe treinar panturrilha. Então, de verdade mesmo, tá? Isso não é clickbait não, isso é a realidade. Dá uma olhada nesse vídeo, compara com o teu treino, com o dos teus amigos, que você vai ver o que eu tô te falando. Se você pegar 5 pessoas, 3, 4 tá fazendo muito diferente disso. E não que eu seja o dono da verdade, mas se está muito diferente do correto, então provavelmente não está eficiente, certo? Dá uma conferida nesse vídeo aqui.